Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui hoje para iniciar nossa nova matéria, né? Que é a contabilidade fiscal e planejamento tributário. Eu estou aqui para fazer a correção dos exercícios com vocês. Depois que vocês assistirem a aula, né, a teleaula, vocês procedam ao exercício e tentem fazer sem a minha correção. Depois vocês corrigem e se tiver alguma dúvida, eu estou à disposição de vocês até às 22 horas, tá bom? Para iniciar a matéria, então, nós vamos conceituar primeiro o que são tributos, tá? Tributos, de acordo com o artigo 3º do Código Tributário Nacional, tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Tá? Esse é o conceito de tributo previsto no Código Tributário Nacional no seu artigo 3º. Tá bom? Por que a gente paga tributo? Tributo é instituído para que a gente possa ter garantido, né, saúde, educação, segurança, né? Isso tudo tem no material de vocês. O artigo 6º do Código Tributário Nacional também fala que a atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal, na Constituição dos Estados e nas leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios, observando o disposto nessa lei. O que é importante também a gente ter o conceito do artigo 145 da Constituição Federal, quem pode instituir os tributos, certo? O artigo 145 da Constituição Federal fala que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos: os impostos, as taxas em razão do exercício de poder de polícia ou pela utilização efetiva do potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou posto à sua disposição. O inciso 3º fala que é a contribuição de melhoria decorrente de obras públicas, certo? Então, para iniciar a correção, é bom a gente ter conhecimento desses conceitos, né? Vocês têm o material de vocês aí também, né? Nos slides também tem grande material, tem um material bem explicativo também sobre a matéria. E qualquer coisa, se vocês ainda não tiverem pego o livro referente a essa matéria, ele está disponível também digitalmente na plataforma de vocês, tá bom? Então, nós vamos proceder à correção do exercício, tá? As questões sobre o sistema tributário brasileiro. Questão 1. A Constituição Federal de 1988 afirma em seu artigo 145, que eu acabei de ler para vocês, que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos: os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Considerando as características de cada tipo de tributo, analise as seguintes afirmações. Imposto é um tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica em relação ao contribuinte. 2. As taxas não são um tributo que existem somente quando há uma utilização efetiva ou potencial de um serviço público prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. 3. Imposto é um tributo que tem por fato gerador uma atividade estatal específica em relação ao contribuinte. 4. As taxas são um tipo que existem somente quando há uma utilização efetiva ou potencial de um serviço público prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Então vamos analisar, né? A questão 1, que fala que o imposto é um tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independentemente de qualquer atividade estatal específica em relação ao contribuinte, está correta, né? A 2. As taxas não são um tributo que existem somente quando há uma utilização efetiva ou potencial de um serviço público prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Essa questão ela contrapõe a 4. Vocês concordam comigo? Que a 4 fala que as taxas são um tributo que existem somente quando há uma utilização efetiva ou potencial de um serviço público prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Eles colocaram não lá só para confundir, né? Então a 2 está errada. 3. Imposto é um tributo que tem por fato gerador uma atividade estatal específica em relação ao contribuinte. Está errado, né? Porque os impostos
é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica em relação ao contribuinte. Então, ela contradiz a primeira. Então, as afirmativas que estão corretas são as afirmativas 1 e 4, que é a letra D do gabarito de vocês, certo? A questão 2. De acordo com o artigo 114 do Código Tributário Nacional, fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. No que se refere ao fato gerador, analise as afirmações a seguir. Fato gerador é a situação que caracteriza o nascimento da obrigação tributária. 2. O fato gerador é a unidade de medida a ser utilizada pela legislação tributária. 3. A natureza do fato gerador pode ser instantânea, periódica ou continuada. 4. A alíquota correspondente ao percentual aplicado sobre o fato gerador para apurar o valor da obrigação tributária. 4. A alíquota corresponde ao percentual aplicado sobre o fato gerador para apurar o valor da obrigação tributária. Então vamos lá, a questão 1 está correta, né? Que o fato gerador nasce da obrigação tributária, certo? A 2, o fato gerador é a unidade de medida a ser utilizada pela legislação tributária, está errado, por quê? Porque a base de cálculo é a unidade de medida a ser utilizada pela legislação tributária, né? Não o fato gerador. É sobre a base de cálculo que serão aplicadas as alíquotas. 3. A natureza do fato gerador pode ser instantânea, periódica ou continuada, correto, né? A alíquota corresponde ao percentual aplicado sobre o fato gerador para apurar o valor da obrigação tributária. Está errado por quê? Porque as alíquotas correspondem aos percentuais que são aplicados sobre a base de cálculo que apurarmos o valor da obrigação tributária principal. Considerando as afirmações apresentadas, identifique a alternativa correta. Então, está correta apenas a 1 e a 3, né? De acordo com o que a gente falou aqui. Questão 3. Na Constituição Federal de 1988, é determinada a competência tributária da União, dos Estados e dos municípios. No que se refere à competência tributária, identifique entre as opções a seguir o tributo que não é de competência do município. Vamos lá, Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU. Letra B, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISS. C, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, ITBI. D, Imposto sobre Produtos Industrializados, que é o IPI. E E, nenhuma das alternativas anteriores. Então vamos lá analisar, né? A questão 1, Imposto Predial e Territorial Urbano, obviamente é de competência do município. Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, que é o ISS, que ele é de competência do município, porque a prestação de serviço é recolhida ao município em que foi realizado o fato gerador do serviço, correto? C. Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, ITBI, também tem competência municipal também. O que não é de competência municipal são os impostos produtos industrializados, o IPI, né? Que não são de competência do município, são de competência federal. Questão 4. O planejamento tributário busca, por meios lícitos, uma menor carga tributária para as empresas. Identifique qual das alternativas representa o resultado de um planejamento tributário corretamente elaborado. Evasão fiscal, elisão fiscal, fato gerador, situação fiscal e nenhuma das alternativas anteriores. Então, vamos lá. O planejamento tributário busca, por meios lícitos, uma menor carga tributária para as empresas. Identifique qual das questões representa o resultado de um planejamento tributário corretamente elaborado. É a elisão fiscal, que é o resultado do planejamento tributário corretamente elaborado, né? Tá, agora para finalizar então, tem um texto aí, eu vou ler o texto para vocês e gostaria que vocês refletissem sobre o texto e depois vocês fizessem uma análise e colocassem qualquer comentário no grupo, tá bom? No grupo nosso lá da sala. Outra forma de planejamento tributário utilizado que pode ser considerado lícito ou ilícito, dependendo da forma como é utilizado, é a reorganização societária. Conforme Acórdão número 06-26037 de 2010, a constituição de várias empresas individuais que ocupam o mesmo espaço físico
desenvolvem o mesmo objeto social, utilizam os mesmos colaboradores e maquinários e cujos sócios possuem grau de parentesco ou afinidade entre si, com o objetivo de reduzir custos, usufruir de tributação privilegiada e pulverizar receitas. Caracteriza-se como constituição de um grupo econômico e está impedido de optar pela forma de tributação do Simples Nacional. Em situações de evasão fiscal, conforme acordam acima, o contribuinte está sujeito à exclusão do Simples Nacional com efeito retroativo e pagamento dos impostos. A reestruturação societária é uma ferramenta de planejamento tributário acessível e que promove uma boa economia de tributos às empresas que a adotam. Com o planejamento tributário é possível e pode ser aplicado, porém exige muito estudo e conhecimento de legislação. Dalmagro, Luca Teixeira Filho Correia, de 2007, sugere um exemplo de planejamento tributário lícito por meio de reorganização societária, como a abertura de duas empresas quando uma das atividades estiver impedida de optar pelo Simples Nacional. Alertam para o cuidado de respeitar a Lei Complementar 12306 e destacam a importância em separar os espaços físicos para evitar autuações por parte da Receita Federal. Dalmagro e Martins, 2011, relatam o caso em que a Receita Federal do Brasil autuou determinada empresa com base na alegação de simulação de reorganização societária. Isso porque a referida pessoa jurídica desmembrou as suas atividades com a abertura de outra empresa e continuou a ocupar a mesma área geográfica, com o objetivo de obter benefício perante o regime tributário do Simples Nacional. Observando-se a emenda da decisão, não é simulação a instalação de duas empresas na mesma área geográfica, com o desmembramento das atividades antes exercidas por uma delas, motivo que por si só não constitui indício suficiente para a constatação de conduta ilícita por parte do contribuinte. Nessa situação, apesar do contribuinte ter sido autuado, não foi considerada evasão fiscal. Contudo, para Saavedra, 2013, deve-se estudar e identificar todas as alternativas legais aplicáveis ao caso ou a existência de lacunas, as brechas na lei, que possibilitem realizar essa operação de forma menos onerosa possível para o contribuinte, sem contrariar a lei. Um exemplo são os achados do estudo de Gonçalves Nascimento e Hilbert, de 2016, que analisaram empresas de Bolsa de Valores da Bolsa de Valores brasileira, receberam subvenções governamentais, apresentaram maior nível de elisão em relação às quais aos tributos sobre lucro e agregaram menos valor aos seus bens e serviços produzidos e comercializados. Tais empresas ainda geraram maior valor adicional total, como maior distribuição relativa de riqueza para pagamento de tributos, 32,44%, e de pessoal, 25,05%, o que justifica os incentivos fiscais. Para identificar se havia relação entre governança cooperativa, incentivos administrativos e evasão fiscal corporativa, Armstrong et al., 2015, somente identificaram uma relação positiva entre independência do conselho e sofisticação financeira para os baixos níveis de evasão fiscal e uma relação negativa para altos níveis de evasão fiscal. O que indica que essas características de governança têm uma relação mais forte quando há níveis mais extremos de evasão fiscal, mais predispostos a ser sintoma de sobre- e subinvestimento por parte dos gestores. Portanto, a elisão fiscal é legítima e lícita, pois é alcançada por escolha feita de acordo com o ordenamento jurídico. A evasão se trata de uma conduta ilícita. O contribuinte busca, por meio de artifícios diversos, ocultar determinada existência de um tributo, como ocorre na sonegação do imposto, após a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária. Camila, 2014, citação dela. Com o intuito de apresentar de maneira mais robusta o assunto proposto, exibe-se uma abordagem da norma geral anti-elisiva do direito brasileiro. Tá? E tem a bibliografia embaixo aí, de onde foi extraído o texto. Então, vocês façam uma reflexão sobre isso, né? Só fazer um parêntese aqui, onde falou do Simples Nacional, tem que ter uma observação sobre as atividades. Quando há mais de uma atividade, uma empresa optante pelo Simples Nacional com mais de uma atividade, tem que ser observado muito bem se alguma delas está proibida de participar do Simples, para não correr
esse prejuízo, né? Para depois ter que recolher os tributos total desde a abertura da empresa, porque retroage desde a abertura, tá bom? Então, pessoal, eu fiz a correção do exercício de forma bem sucinta aqui. Espero que nossas aulas voltem em breve, né? Porque é muito mais fácil a gente estar presente para esclarecer as dúvidas no momento, né? Mas qualquer dúvida, estou à disposição de vocês até às 22 horas, tá bom? Bons estudos para vocês e vamos que vamos. Tchau, tchau, boa noite.